Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou trazendo aqui novamente o crumble de maçã, mas eu posso fazer de morango, mirtilo, o que eu tiver em casa de fruta, tá? Pera, são frutas que ficam muito gostosas. E hoje com essa chuvinha gostosa, com esse friozinho gostoso, um pedido da minha irmã e algumas pessoas também, para um chá da tarde. Então eu vou utilizar aqui uma maçã, eu compro aquela Red, né? Agora é época dela, ela vem firme, bem suculenta e agradável ao paladar. Frutas da época, a facilidade que você encontra geralmente é a questão da docilidade, né? Elas são mais doces, mais saborosas, tá? Então aqui eu vou cortar a minha maçã em fatias. Eu posso cortar elas fininhas como estão aqui ou mais grossa. Eu estou utilizando um aparelho de corte, mas nada impede que você faça isso à mão, tá? Vai depender da sua disponibilidade e do que você tenha em casa. Então eu vou cortando as fatiazinhas. E aqui eu tenho uma água morna com sal, tá? Essa água morna com sal, ela vai me ajudar bastante a preservar a cor da maçã sem escurecer, tá bom? Um pouquinho de sal, só para poder ajudar. Já volto aqui com as maçãs. Então, para minha torta hoje, a gente costuma chamar também de torta desconstruída. Eu vou utilizar a farinha de amêndoa, tá? Eu vou utilizar aqui, ao invés da uva passa, o damasco. Eu posso usar a fruta que eu tiver, a fruta seca. A uva passa, para quem tem a diabetes, não é interessante, porque ela vai acentuar essa condição, né? Então, melhor não usar a uva passa. Eu vou utilizar também nozes, pode ser noz pecan, pode ser castanha de caju, o que você tiver. 200 gramas de cada ingrediente aqui, tá? Eu vou utilizar raspas de limão siciliano. Eu posso utilizar também cortando as fatias ou ralar no ralador, tá bom? Vou utilizar aqui o xilitol. Eu coloquei aqui 100 gramas dele e já untei a minha forma com óleo de coco e xilitol. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dar aquela caramelizada na maçã, na parte inferior, tá? Vai ficar bonita, dourada. Talvez não doure tanto, como eu poderia fazer numa frigideira, colocando essa condição de caramelizar primeiro, né, o fundo. Mas, como eu quero uma coisa prática e rápida, então eu vou fazer direto na assadeira. Aqui eu tenho 50 gramas de eritritol. 50 gramas de eritritol. Vou utilizar também uma sementinha chamada cardamomo. Ela vem nessa baguinha e aqui dentro as sementinhas. Então, quando você abre ela, você acha as sementinhas, tá? Às vezes, dependendo do tempo que ela está seca, fica difícil abrir na mão, mas você pode umedecer um pouquinho, põe numa água morna, um pouco de tempo, aí você tem as sementes. Essas sementes, eu vou ter que dar uma quebrada nelas, elas são firmes, bem durinhas, então ao dente ela não é agradável. Então eu vou esmagar a sementinha, ela não é tão difícil de esmagar na mão, então eu vou utilizar aqui uma faca. Poderia estar utilizando um socador, tá? Mas é tão fácil fazer dessa forma que não precisa. Uma vez aqui esmagadinha, ela vai saborizar, no caso aqui, o que eu vou saborizar praticamente é a massa, tá? Então, na minha massa, o que eu vou fazer?
Eu vou colocar os componentes secos, que é a farinha, os adoçantes, tá? E antes de verter para minha torta, eu vou acrescentar o óleo. No caso aqui eu estou usando óleo de coco, você pode utilizar também a manteiga, tá? Eu tenho 50 ml de óleo. Então eu vou fazer com a parte seca uma farofinha, a qual eu vou distribuir depois em cima da minha maçã, tá bom? Então eu vou terminar de cortar a minha maçã, ajeitar na assadeira e já retorno para mostrar para você. Para colocar a maçã aqui, eu vou colocando num círculo, sobrepondo uma à outra, a título de cobrir essa região do corte da nossa maçã. Então eu vou sobrepondo ela aqui. Já fiz 2 camadas, estou indo para a terceira camada porque ela tá bem fininha. Quanto mais grossa, mais rápido e fácil de colocar, tá? Então aqui no meio eu vou deixando para pôr as que quebraram, no caso por causa da espessura dela, tá? E não tem segredo. Essa torta é fácil de fazer, saborosa. Lógico que tudo que você faz, tanto com fruta ou com adoçante, etc., precisa ter uma medida. Então, ao diabético, isso é uma opção legal, mas precisa ter medidas, né? Precisa equilibrar bem a quantidade. Aqui eu estou utilizando 2 maçãs. Me rendeu bastante, tá, gente? A maçã fica a teu critério, pode ser qualquer uma. Eu estou usando a Red. Gosto muito dela, do sabor, gosto da textura dela. E assim, vão sobrar alguns pedacinhos mais grossos como esse, eu deixo para pôr ou na beirada ou no centro, tá? E assim que eu terminar, eu retorno com você. Estamos de volta aqui. Então, eu já estou aqui com a colocação total da minha maçã, tá? Eu vou aqui, no caso, salpicar com damasco, tá? Aqui é a frutinha inteira do damasco, desidratado. Existem 2 tipos, o mais azedinho e o mais doce. E aí fica a seu critério. Então, eu vou espalhar aqui o damasco na superfície. Melhor mostrar, né? Desculpem, viu? Então, eu coloco o damasco aqui, espalho bem. Então, ele vai dar uma tonalidade diferente aqui, mais amarelada, né? Pra minha torta desconstruída, tá? Vou colocar aqui 50% das nozes picadas. Eu quebrei grosseiramente na mão, viu? Fica a seu critério, dependendo daquilo que você tem como paixão dentro da cozinha e tempo, né? Fazer do seu jeitinho aí, tá? Então, aqui, as nozes, 50%, o restante eu vou misturar na massa. Ali de lado. Então, aqui a massa. 200 gramas de farinha de amêndoas. Raspas de limão. E o cardamomo. Pode comprar ele já em pó, raladinho, desidratado, né? Vou colocar aqui o eritritol. O xilitol. Lembre que uma parte dele já foi ali na forma, tá? Então, eu tenho 100 gramas de xilitol, 50 de eritritol. Já vai adoçar bem, tá? Eu vou dar uma misturadinha aqui. Vou colocar as minhas nozes, o restante. Vou misturar.
E vou colocando aqui o óleo de coco. Vai colocando aos poucos e mexendo, tá? Eu preciso fazer aqui uma farofinha. É o que vai em cima da minha torta ali. Lembre-se que você pode estar utilizando também a manteiga. Então, mexendo bem, misturando bem, você tem a sua farofinha leve, soltinha, para agregar na sua torta de maçã. Tá? Então, eu também tenho aqui 3 ovos bem batidos. Tá? Então, a gente faz assim, coloca um pouquinho da massa, praticamente essa faz às vezes da própria farinha. Procure distribuir uniformemente, tá? Para que a sua torta fique bem firme em todas as voltas dela, em todos os cantos. Pode ser feito também uma assadeira quadrada, aí fica a seu critério, tá? Isso pode ser feito de qualquer formato. Naquelas forminhas retangulares também dá certo. É uma torta rápida, fácil, gostosa, né? Dá para tomar no chá da tarde ou no lanche aí, café da manhã. No dia seguinte ela sempre é mais gostosa, tá bom? Aí, aqui no meu ovo, eu vou acrescentar um pouquinho de essência de baunilha. Eu gosto de saborizar um pouco o ovo para que não fique tão marcante o cheiro dele. Eu vou usar aqui mais ou menos uma colher de chá. E espalho meu ovo aqui em cima também. Ele vai penetrar, tá, gente? Sem estresse, porque por mais que fique uma maior parte na superfície, ele vai dar sustentação. Porque depois daqui, depois de assada, você vai virar ao contrário a sua torta, que seja de ponta cabeça. Então, estamos desconstruindo, fazendo um prato tradicional de forma diferente, mas a torta em si, depois ela vira para cima, tá? Então, praticamente isso aqui seria o fundo da sua torta. Espalhe bem o ovo por toda a superfície. O forno eu já deixei pré-aquecendo, 180 graus. Vou deixar depois a parte inferior um pouco mais de tempo, né? Vou desligar a parte de cima, como o meu é elétrico, eu tenho a possibilidade de fazer isso. Mas se você não tiver, você pode, por exemplo, a hora que tirar do forno, levar ao fogo direto para que ele caramelize um pouco mais a parte inferior. Não precisa muito, né? Não precisa ficar tão escuro. Bonitinho enxergar a sua maçã dentro da sua torta. É isso aqui, não tem segredo, tá? Observe que fica bonita, simples. E agora vai pro forno. Então, deixei o forno a 180 graus. Uma média de 30 a 40 minutos, tá? É o suficiente. E o tempo para que ela aqueça bem, solte, no caso aqui, vou levantar um pouquinho vocês. Solte o suco da maçã e misture com tudo que você tem ali dentro, tá? É um sabor assim único, único. E para a próxima vez, eu vou trazer aí para vocês uma torta
mousse de laranja com calda de damasco. Então aguarde, logo logo estaremos aí. Obrigada, até a próxima. Lá, estamos de volta aqui. Vou trazer para vocês a torta desconstruída de maçã. Já foi assada. Agora nós vamos retirar, invertendo o movimento com um prato aqui. Vamos ver se dá certo. Já passei a faquinha na lateral, saiu bem. E retiramos aqui. Como eu comentei, ela não ia dourar muito, né? Eu não coloquei tanto adoçante, mas poderia ter feito, por exemplo, levado à frigideira, dourava a calda e vertia aqui de novo, tá? Então tá aqui nossa torta de maçã e vamos cortar para que você possa ver também. Tô usando uma faquinha de serra que facilita o corte, tá, gente? Lembre-se que no meio aqui eu tenho as castanhas, no caso as nozes, né? E de alguma forma, se não tiver uma faca firme para cortar, vai quebrar tudinho, tá? Não tem segredo, o mais gostoso está agora por vir, que é comer, né? Vamos lá, a nossa torta. Ficaram alguns pedacinhos do damasco. Então tá aí a sugestão dessa semana, uma torta de maçã, um crumble de maçã, ou uma torta desconstruída, né? Eu espero que você possa saborear aí em casa, fazendo o seu, lógico, tá bom? E assim, lembrando que pode ser feito tanto com a maçã, quanto com a pera, né? Está servido? Vamos lá? Gente, isso aqui é divino. Leve, deliciosa, feito com a maçã, farinha de amêndoa, damasco, nozes, xilitol, eritritol, ovos, essência de baunilha. Acompanhe a receita, volta lá atrás no vídeo. Fique bem, gratidão por me acompanhar e eu aguardo você na próxima. Lembra? Eu vou fazer um mousse de laranja, um pudim de laranja com a calda de damasco. Bom demais. Beijos, até a próxima. Lembrando, se você não tiver como dourar, vamos usar um maçarico aqui, ó. Ele vai ajudar a dourar a superfície aqui. Prático, é fácil.
é isso aí. Um maçarico caseiro. Vale a pena.